todos, encarnados e desencarnados. E eu não sei se é o calor, não sei o que é, mas os desencarnados responderam mais alto. Boa tarde. Ah, bom. Mas que bom estarmos aqui novamente, né? Que casa de Eurípides é sempre a casa do coração, né? E quando nós nos damos conta de que aqui estamos já por uma escolha nossa, ao invés de estarmos em nossos lares, confortavelmente, né? Preferimos sair de casa, apesar de, né? E estarmos aqui para educar o nosso espírito, para ajudar, né, a todos nós a abrir as nossas mentes e os nossos corações, porque é isso que a doutrina faz conosco, né? Essa doutrina que tanto nos ajuda no nosso caminhar, que mostra o porquê das nossas tristezas, das nossas dificuldades, mas também das nossas alegrias. E isso faz com que nós, né, cada vez mais procuremos estudar mais, ampliar o nosso conhecimento, porque é ele que vai nos dar a noção do que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, o porquê das nossas dores, das nossas aflições, e isso nos serve de consolo e de esperança também. Por isso que se diz que a doutrina é de esperanças e consolações. Né? Nos dá também a certeza de que somos os únicos responsáveis por nosso caminhar. Então, quando nós nos conscientizamos que temos o controle remoto da nossa existência, isso nos torna mais responsáveis, mas também nos torna mais alegres, mais confiantes em nós mesmos, né? E o mês de abril é particularmente muito importante para a doutrina espírita, porque no dia 2 de abril nós comemoramos, né, a chegada de Chico Xavier até nós, aqui no Brasil, esse presente que Deus nos deu. E no dia 18 de abril, daqui a alguns dias, nós também comemoramos o lançamento do Livro dos Espíritos, que é o nosso manual, né, que nos ajuda, né, através não só dele, mas com os desdobramentos do Livro dos Espíritos, como o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno, né? Então é isso que faz com que nós sintamos a firmeza da doutrina, o amparo que a doutrina nos dá. E como nós estamos aqui para educar o nosso espírito, hoje nós vamos conversar sobre reencarnação, que muitos pensam que foi uma coisa inventada pela doutrina espírita. Não. A ideia de reencarnação já vem de milênios atrás. Inclusive os egípcios, eles achavam que a pessoa, quando morria, estava dormindo, ia um dia acordar e reencarnar, né, no próprio corpo, e precisava dos seus bens materiais para quando acordasse, não sentia diferença. Então, muitos eram enterrados, né? A gente tem notícia, sempre, volta e meia, de algum faraó, foi descoberto uma tumba em que tinha os tesouros dele. Então, eles se enterravam não só com seus bens materiais, mas muitos se enterravam com os próprios escravos, acreditando que quando acordassem desse sono profundo, iam precisar daqueles escravos para fazerem os serviços para eles. Mas aí vem a doutrina espírita, que nos mostra a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, nos dizer que não é bem assim. Né? Nós reencarnamos sim. E reencarnação foi um termo usado por Kardec, porque até então não tinha esse termo. Não foi invenção da doutrina a reencarnação, mas o termo reencarnação, ou seja, a volta do espírito, mas em outro corpo, a volta do espírito ao mundo material, mas em outro corpo, é que Kardec denominou de reencarnação, não é? Então, na verdade,
nós estamos sempre reencarnando, mas nunca no mesmo corpo. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela se baseia no tripé ciência, filosofia e religião. E a doutrina acompanha a evolução da ciência. Até se nós formos mais além, nós vamos perceber que a doutrina até se antecipa à ciência. É só nós lermos os livros de André Luiz, né? Nosso Lar, por exemplo, em que ele relata uma cirurgia sem derramamento de sangue, sem ter que cortar. E nós, há 50, 60 anos atrás, quando foi lançado o Nosso Lar, muitos de nós diríamos assim, não, é impossível fazer uma cirurgia sem sangrar, sem cortar. E hoje em dia nós já temos a laparoscopia, né? Faz um buraquinho, bota aquela cânula, aquele canudinho e se explode as pedras dos rins e outras coisas mais. Então vejam, isso André Luiz já falava há 50 anos atrás. Mas a doutrina está sempre acompanhando a ciência. E a própria ciência nos mostra que não podemos reencarnar no próprio corpo, né, no corpo atual, porque ele se decompõe. Muitos de nós também já foram chamados, né, por administração dos cemitérios a ir lá recolher os ossos dos nossos queridos que foram antes de nós. Então, se o nosso corpo se decompõe, é impossível nós voltarmos no mesmo corpo. Mas é possível sim, e é verdade sim, que o nosso espírito vai retornar quantas vezes for preciso para que nós nos melhoremos. Porque a função da reencarnação é a educação do nosso espírito. E isso vai depender do aproveitamento que dermos, não é, a presente reencarnação. Se nós formos aqueles que às vezes dizem assim, mas esse é o meu jeito, eu nasci assim, vou morrer assim. Então não precisava nem ter vindo. Dá a vez para outro. Dizem que lá em cima a fila está muito grande, né? Então não estamos aqui para retornarmos à pátria espiritual exatamente como aqui chegamos. A não ser os espíritos mais evoluídos que encarnam aqui na Terra para ajudar o nosso progresso, como um Chico Xavier, como um Eurípides, né, como um Bezerra de Menezes e tantos outros. Esses sim, né, voltam, mas sempre melhores, porque aproveitaram tudo o que aprenderam, toda a sua luz, para ajudar a todos nós aqui na Terra, que ainda estamos no caminho da nossa, né, angelitude. Porque sabemos que quando aqui chegamos com um propósito de nos melhorarmos, de nos iluminarmos, de nos regenerarmos e ajudar a regeneração do mundo. E isto só se dá se nós realmente nos dispusermos, né, a nos autoconhecer, a nos perceber, não como seres imperfeitos, porque não somos imperfeitos. Fomos criados por Deus, Deus não faz nada imperfeito. Mas somos, sim, seres ainda a caminho da perfeição. Com muitas dificuldades morais, mas também com muita coragem, porque aceitamos reencarnar num planeta de provas e expiações, que é a Terra, e sabemos que não é fácil, né? Planeta de provas e expiações, nós estamos vendo aí as dificuldades que estamos tendo. Principalmente nós que já optamos seguir os ensinamentos de Jesus, percebemos como é difícil ser bom, né? Num momento tão complicado como o nosso, em que nós ainda nos deparamos com barbáries de irmãos nossos, uns com os outros. Mas essa é a nossa grande vantagem. Temos na nossa mente, né, os ensinamentos de Jesus e a lei divina, que já nascemos com ela vem na nossa consciência.
Então, ao invés de nós dizermos assim, é impossível ser bom numa situação, numa época de tanta crueldade, de tanta corrupção, não. É esse momento melhor para nós. Porque estamos aqui para nos vencer. Vencer as nossas más tendências. E não nos cabe dizer assim, todo mundo faz, eu vou fazer também. Não, só faz quem não conhece a lei de Deus. Mas nós já a conhecemos. Nós já sabemos o que é certo, o que é errado. Nós já somos aqueles, né, que se propuseram a seguir os ensinamentos de Jesus. Estamos aqui na Casa Espírita, ouvindo as palestras, fazendo os cursos, fazendo as nossas leituras, né, porque a literatura espírita nos ajuda muito. Mas é preciso mais um pouco. Não é só estudarmos, não é só ouvirmos a doutrina. Temos que refletir sobre o que estamos ouvindo aqui na Casa Espírita e colocar em prática. Aí nós vamos percebendo que a nossa reencarnação se torna muito mais leve, muito mais fácil. Mas não é possível com a minha família que eu tenho, com o chefe que eu tenho, com os amigos que eu tenho, o ambiente em que eu moro. É possível sim. Até porque, quando aqui chegamos, todos sabemos que chegamos com planejamento reencarnatório. Ninguém cai aqui de paraquedas. E Deus também não diz para nós, eu vou te castigar, vou te botar numa família bem difícil. Não. Deus, como todo pai que ama, ele educa. Então, ele não nos pune, ele nos educa. E não estamos no nosso núcleo familiar, ou no nosso núcleo de amigos, ou no país em que estamos, ou na cidade em que estamos, por acaso. Fazemos sim um planejamento reencarnatório. E aí aceitamos, ou então, às vezes, nos é imposto, dependendo do nosso grau evolutivo, tarefas a serem cumpridas. Não é? Porque reencarnação é para cumprir tarefas. Nós aceitamos e às vezes até pedimos. Mas eu vou pedir para sofrer? Não é para sofrer. É para vencer as dificuldades. É diferente. O sofrimento vai depender do olhar que dermos para cada dificuldade nossa. E sabemos, né, que as dificuldades são muitas. Mas também muitos conseguem vencê-las com tranquilidade. Então, sabedores de que aqui chegamos com um planejamento reencarnatório, temos que procurar segui-lo. Temos que, diante das nossas dificuldades, não nos desesperarmos, mas sim nos perguntarmos o que Deus quer me dizer com isso. Senhor, me dê forças para superar essa dificuldade. Porque nós, às vezes, né, por ignorância espiritual e moral, achamos que, quando estamos com todos os nossos problemas resolvidos, não temos problema financeiro, não temos problemas de saúde grave, né? Porque saúde, cada um tem o seuzinho, né? Mas grave, aí nós dizemos assim, eu estou com a vida que pedi a Deus. Mas, na verdade, às vezes, a vida que pedimos lá no planejamento reencarnatório foi outra. Não foi essa vida tranquila. Foi uma vida, sim, de dificuldades para podermos nos superar. Para aprendermos a ser mais pacientes, mais tolerantes. Porque é isso que vai fazer com que nós entendamos que às vezes aquele irmão, aquele companheiro, aquela companheira que tanto me perturba, dificulta a minha vida, é justamente o instrumento que a espiritualidade encontrou para que nós desenvolvamos o nosso perdão, a nossa tolerância. Não é? Então, cada vez mais, nós vamos aprendendo através da doutrina que as dificuldades, na verdade, não são empecilhos para a nossa felicidade. São alavancas, como se diz, para o nosso progresso moral. Porque precisamos do desenvolvimento intelectual, né? Mas se nós não tivermos uma base moral,
nós não podemos fazer bom uso de todo o nosso acervo intelectual. Nós estamos agora, né, com a internet aí que tanto nos facilita a vida. Mas muitos irmãos ainda usam a internet para prejudicar pessoas, para crimes. O que é isso? É falta de base moral. Porque nós que já temos a base moral, com certeza seremos incapazes de usar essa ferramenta tão preciosa que é a internet para fazer mal a alguém. Então, por mais que tenhamos bases sólidas financeiramente, materialmente, se nós não tivermos uma base moral, de nada vai nos adiantar. Porque sabemos que um dia retornaremos à pátria espiritual. E Deus não quer saber do que temos. Se somos doutores, se temos o carro do ano, se andamos sempre na moda, se temos dinheiro no banco, se temos a casa mais bonita da rua, isso Deus não quer saber. Mas Deus com certeza quer saber o que fazemos com o que temos. Se com o que temos somos aqueles solidários com o outro, se compartilhamos, né, o pouco que temos, ou o pouco que nos sobra, ou o pouco que temos realmente para ajudar o outro, se olhamos para o lado ou se ficamos olhando só para nós. Ah, eu resolvi os meus problemas, cada um que resolva o seu. Não. Não nascemos para nós, não reencarnamos para nós. Reencarnamos e nascemos uns para os outros. Precisamos do outro para evoluir, né? E à medida em que nós vamos evoluindo, vamos ajudando os que estão à nossa volta a evoluir também. Então não adianta, por exemplo, nós querermos chegar em casa, ou no nosso trabalho, ou no nosso círculo de amigos, e ficar falando de doutrina espírita, se nós não exemplificarmos a doutrina. O importante para nós é exemplificar a doutrina. Essa é a maior propaganda da doutrina, né? E por isso que os ensinamentos de Jesus estão até hoje conosco e irão continuar para sempre. Porque Jesus não só nos disse como se faz, ele fez. E Jesus é aquele que veio nos ensinar a ser bons. Porque nós ainda somos aqueles que conseguem parecer bons. Mas Jesus é o mestre da essência. Ele quer a nossa transformação de dentro para fora. Porque nós ainda conseguimos, né, ser aqueles que parecem bons. Diante de, quando sairmos às vezes à rua e vem alguém ao nosso encontro com quem não nos afinizamos muito, né? E pensamos assim, ai meu Deus, lá vem fulano, né? Ai, vai falar disso, daquilo, ai meu Deus, ai, ai, ai. Aí fulano passa por nós, a gente, oi amada, tudo bom? Bom te ver. Aí por dentro se fala, graças a Deus ela não parou, né? O que é isso? É parecer bom. Mas quando nós somos bons realmente, né? Nós aceitamos o outro como ele é, com as diferenças, assim como queremos ser aceitos com as nossas diferenças, né? E a reencarnação nos proporciona esse burilamento do nosso espírito. Nós vamos nos aperfeiçoando à medida em que vamos nos esclarecendo mais. Porque se nós repararmos bem, não há bom ou mal. Ao ignorante e ao esclarecido. Aquele que não conhece a lei divina, que é ignorante no sentido de não conhecer a lei, ele não pode ter a mesma visão do bem como nós temos. Para ele, se ele quiser alguma coisa, ele vai lá, pega um revólver, né, pega o que ele quer, às vezes até te mata ou te machuca. Isso é normal. Para ele é normal, porque ele não conhece a lei de Deus. Às vezes nunca ninguém falou para ele de Jesus. Às vezes acorda, ninguém lhe deu um bom dia. Não tem o que comer, não tem onde fazer, né, as suas refeições.
Então são espíritos ainda muito rudes, mas é claro que eles também chegarão um dia à angelitude. Então nós que já temos o esclarecimento, temos o dever de procurar exemplificar cada vez mais. Um momentinho, o quê? Está dando ressonância aí para vocês? É? Uhum. E então, nós que já somos aqueles, né, que não acreditam mais que ao desencarnarmos, vamos ter um sono profundo para aguardar o julgamento divino, nós já temos outro entendimento. Até porque a lógica nos diz que se cada um que desencarnasse fosse ficar numa cama, dormindo, haja cama na pátria espiritual, né? Seria muito difícil isso. Nós não somos mais aqueles que acreditam, né, que vamos arder no fogo do inferno, mas somos sim aqueles que têm certeza que seremos julgados não por um juiz de toga, mas pela nossa consciência. É isso que vai fazer com que nós nos arrependamos, com que nós prestemos atenção mais ao nosso aproveitamento na presente reencarnação. Não somos mais aqueles que acreditam que o outro é que vai nos julgar, porque nós sabemos que o maior juiz é a nossa consciência. E não é o fato de estarmos frequentando a casa espírita que vai fazer com que nós estejamos livres. Ah, mas eu sou espírita. Não é espírita. Se não praticou os ensinamentos, ainda não é espírita. Está treinando para ser espírita. E o Simonetti nos dá notícia de que ele recebeu uma mensagem de que vários espíritas que frequentavam a doutrina espírita, que eles ao chegarem na pátria espiritual, eles choravam arrependidos do muito de informação que tiveram e do pouco que aproveitaram. Então, esse remorso deve ser a pior coisa, né, para nós. Então, nós, sabedores de que temos o livre-arbítrio, que Deus nos concedeu, essa liberdade de nós decidirmos por onde queremos caminhar. Se pela porta estreita ou pela porta larga. Né? A escolha é nossa. Mas ao mesmo tempo em que Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu a responsabilidade sobre as nossas escolhas. E para nós fazermos as melhores escolhas, que são aquelas dentro da lei divina, né? Nós temos que estudar a doutrina. Porque é ela que abre, né, a nossa mente e o nosso coração para a verdade que Jesus veio nos trazer. Primeiro, a verdade sobre nós mesmos. Temos que nos autoconhecer para tornar a nossa reencarnação mais fácil. Nos perguntarmos sempre, será que eu sou realmente o meu melhor amigo? Eu estou tornando a minha reencarnação mais fácil? Ou eu sou aquela pessoa que dificulta a minha caminhada? Porque às vezes nós dificultamos a nossa caminhada. Sem percebermos, nós somos aqueles que estamos sempre reclamando, sempre se achando os injustiçados. Ai, porque tudo acontece comigo, né? Deus me abandonou, ai, ai, ai. Lembra daquele desenho, né, que tinha uma hiena que ficava, ó vida, ó céus. Às vezes nós somos esses. E tornamos a nossa vida difícil. Nós somos ainda aqueles que sofrem muito pelo que não têm. Mas esquecem de agradecer o muito que já têm. Temos a chance de mais essa reencarnação, essa oportunidade que Deus nos dá, esse voto de confiança que Deus tem em cada um de nós que aqui está. Temos que perceber isso. É como se Deus dissesse para nós, vou lhe dar mais uma chance, confio em você. Aí nós chegamos aqui
e ficamos, às vezes, distraídos pela vida, né? Passando a reencarnação como se fosse um passeio. Não estamos aqui a passeio. Não chegamos aqui com passaporte, com passagens, não. Nós chegamos aqui com carteira de trabalho assinada por Jesus. Estamos aqui para nos tornarmos verdadeiros obreiros do Senhor. E não sejamos aqueles que ficam esperando grandes oportunidades para mostrar que é bom. São pequenas atitudes que vão virando um treinamento até que nós sejamos bons sem nos darmos conta. Seja através de um bom dia, com um sorriso ou com um pensamento positivo, né? Seja um abraço, seja um silêncio, seja um compartilhar. São essas atitudes, seja uma prece. Costumamos orar muito pelos que sofrem, mas temos que orar também pelos que fazem sofrer. Porque esses é que precisam muito mais de prece. Porque Jesus nos disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E cada um de nós aqui tem o seu arquivo espiritual, tem o seu nível de doença espiritual. Uns com orgulho, outros com desânimo, outros com prepotência, outros com tristeza, com descrença. Então, estamos aqui para nos melhorar e ajudar a quem está à nossa volta a melhorar também. A finalidade da reencarnação é o progresso espiritual e intelectual. Então, não tem como o espírita dizer assim, mas eu não vou fazer curso na casa espírita, porque eu já passei dos 50, não quero aprender mais nada. Não podemos deixar passar as oportunidades de esclarecimento. Não basta só vir aqui, né, assistir a palestra, tomar água fluidificada, tomar o passe, e quando passarmos aquele portão, dissermos a palestra de hoje foi muito boa, mas para aquele que está lá em casa, né? Eu já sei isso tudo. Mas também agora eu não vou mudar, porque eu já passei dos 50, né? Não. A doutrina espírita é como se fosse aquela sirene, né, que chama a nossa atenção. Acorda. Vamos refletir sobre o que estamos fazendo com mais essa chance que Deus nos dá. Se somos realmente aqueles que estão se tornando felizes apesar das dificuldades. Porque essa é a nossa grande vantagem. Ser feliz, ser bom, diante de uma atmosfera tão pesada como a que estamos vivendo. Mas é a nossa luz, que pode ser um palitinho de fósforo, que vai ajudar a iluminar esse planeta, a iluminar o que está à nossa volta. E a doutrina nos mostra um dos recursos mais úteis, que é o culto do Evangelho no lar. Quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar, nós estamos higienizando não só o nosso lar, não só a nossa família, mas a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, a pedra no lago, vai, né, formando aquelas ondas. Estamos ajudando, sim, a iluminar o planeta. Mas eu não tenho tempo, ninguém quer fazer comigo, faça sozinho. Mas eu esqueço, faça em outra hora, peça desculpas à espiritualidade, mas faça o culto do Evangelho no lar. Não deixe de fazê-lo uma vez por semana. Porque nós temos tanto cuidado em higienizar a nossa casa, que são as paredes, são as coisas materiais. Mas o nosso lar é fundamental. Se ele não estiver limpo, higienizado espiritualmente, nada vai dar certo. Então, somos nós que temos que fazer, né, essa higiene espiritual. Não só no lar, como nos nossos pensamentos. Higienizar a nossa casa mental vai nos ajudar a transitar com mais leveza nessa presente reencarnação. Temos que ter a consciência que a nossa casa mental só abre de dentro para fora.
e que só nós temos a chave. Nós é que abrimos a nossa casa mental para maus pensamentos, para maus sentimentos. Então, quando nos sentirmos, né, às vezes descrentes diante de um infortúnio, de uma perda de um ente querido, ou de uma perda mesmo material, porque ainda damos muito valor às coisas materiais, né, porque estamos no mundo material, precisamos delas sim, mas elas não são as coisas mais importantes, mas nós às vezes nos deixamos levar por isso. Então, não fiquemos assim achando que nada vai dar certo conosco. Procuremos colocar a fé no nosso caminho, nos nossos pensamentos, porque nunca estamos sozinhos. A espiritualidade está sempre conosco. Jesus está sempre conosco, mas nós nem sempre estamos com eles. Às vezes, ficamos tão envolvidos numa atmosfera negativa que não deixamos, né, que as boas intuições cheguem até nós. É como se nós colocássemos uma barreira. Ah, mas então o que eu faço? Faça prece. Ah, mas eu estou orando e estou com pensamento. Vai orando. O que Emmanuel disse para Chico? O que hoje é virtude, ontem foi disciplina. Então, de tanto nós insistirmos nas coisas boas, as coisas ruins vão se afastar. Vão se afastar, às vezes, não só indo para longe, mas no sentido de nós termos um outro entendimento sobre aquela situação que tanto nos incomodava. Nós passamos a ver com outros olhos as nossas dificuldades, seja uma doença, seja uma queda financeira, seja a não aquisição de um bem material, né? Porque, como eu disse, nós sofremos muito ainda pelo que não temos. E às vezes também temos que aprender a pedir a Deus, a pedir ao Pai, a conversar com o Pai. Costumamos pedir a Deus que faça o que nós queremos, né? Ah, eu queria isso, meu Pai, faz isso para mim. Ai, me ajuda, não sei o quê. É mais fácil para nós, conversando com Deus, dizer para Ele, meu Pai, eu gostaria muito que isso me acontecesse. Eu gostaria muito de comprar aquele objeto. Mas se não for para o meu bem, me ajude a entender os seus desígnios. Porque às vezes nós pedimos tanto ao Pai que faça uma coisa que Ele sabe que não vai ser boa para nós, e de tanto nós pedirmos a Ele diz, então eu vou conceder. Então, cuidado com o que pedimos a Deus, porque às vezes Ele nos atende. Porque nós ainda não conseguimos entender que Deus não dá o que nós queremos, mas Ele dá o que nós precisamos. E às vezes precisamos sim vivenciar situações difíceis para aprendermos, né? Aprendermos a caminhar com mais leveza nesse mundo tão complicado, que é um mundo de provas e expiações, não é? Então, o que nos cabe enquanto reencarnados? É enquadrar as nossas vontades, as nossas tendências à lei divina. A partir do momento em que nós vamos procurando viver dentro da lei de amor, a nossa reencarnação é muito mais fácil, é mais tranquila, né? Porque nós estamos aqui ouvindo sempre dizerem o quê? Que forte é aquele que vence o outro. Mas Jesus vem nos dizer que forte é aquele que vence a si mesmo. E é isso que nós temos que treinar para vencer a nós mesmos. Diante de uma situação, né, que um companheiro vem desequilibrado ao nosso encontro, nós nos lembrarmos do que o Chico Xavier nos recomenda, que é aquela águazinha na boca, né, ficar calado. Porque com certeza o nosso silêncio vai incomodar muito mais ao que vem com aquele desequilíbrio do que se nós entrarmos na sintonia dele. É aquela história do presente, né? Se alguém vem lhe dar um presente e você não recebe, ele vai voltar com o presente. É dele.
a raiva, o desequilíbrio é dele. Nós não podemos entrar nessa sintonia negativa. Né? Não podemos ser aqueles que dizem, todo mundo faz, eu vou fazer também. Não. Não é? Nós temos que nos perguntar sempre, diante de uma atitude que tenhamos que tomar, ou diante de uma dificuldade, nos perguntarmos o que Jesus faria. Dependendo da resposta, vai também depender o nosso caminhar. Nem sempre a resposta é aquela que nós queríamos ouvir, mas com certeza Jesus está sempre nos mostrando o caminho. Mas nós temos que ir até Ele, porque nós às vezes somos surdos, né? Não temos aquele ouvido de ouvir, os olhos de ver de que nos fala o Evangelho. Então, quando nós estivermos em dificuldades, perguntemos o que Jesus faria. E entremos também em prece, que é um ótimo recurso para que nós nos equilibremos. Porque às vezes ficamos, eu não consigo dormir, não é? Eu não consigo pensar em outra coisa. Consegue, é um exercício. Começa a pensar numa paisagem boa, começa a pensar numa passagem boa da sua vida, né? E vai assim, vai afastando aquela sintonia negativa e vai atraindo bons espíritos, bons conselheiros. São essas chances que a nossa presente reencarnação nos dá, que às vezes nós deixamos passar. Entramos na sintonia negativa. Não. Diante desses irmãos, nós estamos vivendo um momento muito, muito raro e muito propício, muito bom para nós. Como com tanta corrupção? É exatamente aí que nós, que estamos treinando para sermos cristãos, temos que ter piedade por esses irmãos, que se comprazem em roubar dinheiro de hospital, de merenda, de segurança, né? Acumulando fortunas que mesmo que eles vivessem 100 anos, não teriam tempo para gastar isso. Né? Tem uns que acumularam tanto, perderam a noção. Não só perderam a noção, né, do que é fazer o mal, mas também perderam a noção do buraco que eles estão cavando para eles mesmos. Nós que sabemos que seremos os nossos juízes, o dia em que cada um de nós cair em si, como Paulo nos diz, vamos sentir, né, o remorso, a falta, né, de amor pelo nosso irmão. Então, eles são mais dignos de pena do que de reprovação. Mas eu não consigo fazer prece para uma pessoa dessa. Treina. Vai falando, vai com Deus, fica com Deus. Vai exercitando. Um dia vai se pegar pedindo a Deus que ajude esses irmãos a caírem em si. A perceberem o mal que eles fizeram. O tempo que eles perderam fazendo bem, o mal, né, em vez de fazer o bem. Então nós temos muita chance de praticar o bem, principalmente com esses que ainda não sabem o que nós já sabemos, não é? Então, daí a importância que a reencarnação nos dá, né? E que nós temos para nos equilibrarmos com a lei. A reencarnação é para isso. É para que nós possamos cada vez mais vivenciar a lei de amor. E através das várias reencarnações, nós vamos nos burilando, vamos cortando, né, os excessos de orgulho, de vaidade, de prepotência, de tristeza. E isso vai fazer com que nós, cada vez que retornemos à pátria espiritual, retornemos mais leves, mais iluminados, sem precisarmos mais, às vezes, reencarnar num corpo físico, como acontecem com muitos espíritos puros, mas sempre ajudando, né, aqueles mais resistentes à lei de amor, a cumprir a lei. Então nós sempre, mesmo na angelitude, nós sempre estamos trabalhando para ajudarmos uns aos outros, não é?
Então, o nosso desafio enquanto reencarnado, e nesse momento reencarnado na Terra, é vencer a nós mesmos, apesar das dificuldades que o planeta nos oferece, né? Então, temos que ter essa base moral, porque estamos progredindo muito, né? Na medicina, na informática, tecnologia, para tudo, mas estamos mais lentos quanto ao nosso desenvolvimento moral. Mas os frequentadores da casa espírita, aqueles que estão, como nós, estão treinando para serem os verdadeiros espíritas, já podemos caminhar, porque temos essa ferramenta que a doutrina nos dá, que é o conhecimento, né? E nós temos um exemplo de como o espírito vem se renovando através das reencarnações e através de vários corpos, que cada vez que reencarnamos, né, nós reencarnamos em corpos diferentes, mas nada é capaz de deter o espírito quando ele se propõe a fazer o bem. É esse exemplo que nós tivemos recentemente desse físico que morreu, né, todo atrofiado, que aos 21 anos recebeu a notícia de que tinha uma doença que ele não lhe daria mais de 2 anos de vida. E com todas as dificuldades que a doença traria, porque ia atrofiando cada vez mais. E o que ele fez? Se desesperou? Se achou um abandonado por Deus? Não, lutou. E mesmo todo atrofiado, como nós vimos, né, sem poder falar, sem poder se expressar, não só casou 2 vezes, teve filhos e deixou um legado para a humanidade, né, descobertas no campo da física espetaculares que vão ajudar no progresso da humanidade. Então não é o corpo que nos prende, é o nosso espírito. Ah, eu não vou assim porque eu não sou alegre porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não sou alegre porque eu não tenho toda a saúde que eu queria. Ah, eu não sou... Não é o físico que vai determinar se você vai ser feliz ou infeliz. É a sua mentalidade, é o seu espírito. Então, cuidemos do nosso espírito, sim. Muito mais do que da nossa parte material, que é necessária. Vivemos no mundo material, temos direito, sim, a ter um conforto, a ter, né, muitos bens materiais, mas não é a nossa função principal quando reencarnamos. Então, não decepcionemos Jesus, não decepcionemos Deus, porque chegamos aqui, como eu brinco, dizendo que chegamos aqui com kit reencarnatório cheio, pronto. Corpo que precisamos, família que precisamos, né, país que precisamos. Temos tudo o que precisamos para nos desenvolver espiritualmente. Mas temos que prestar atenção. Usar os recursos que Deus nos dá para nos tornarmos espíritos melhores, né? E sempre que nós pararmos para pensar, nos perguntemos o que é que eu estou fazendo com essa chance que Deus me deu, que é a minha presente reencarnação. Eu estou realmente me ajudando a evoluir? Ou sou aquele que diz, fazer curso? Não, na hora da minha novela. Não, a sexta-feira, a terça, a quarta. E vai deixando passar as oportunidades, os convites que a vida nos faz para que sejamos melhores. Então, procuremos cada vez mais aumentar o nosso arquivo espiritual, com boas atitudes, com bons sentimentos, com bons pensamentos. Seja na parte espiritual, né, como na parte intelectual também. Procuremos, porque nada de que nós aprendermos se perderá, irá conosco para sempre. O que vai ficar aqui são os nossos bens materiais, mas o nosso arquivo espiritual, mental, vai conosco para sempre. E para terminar, né, está na hora já, eu vou contar só uma historinha do Mozart, aquele, né, músico austríaco, famosíssimo, que compôs sinfonias maravilhosas. Uma vez um rapaz
um médico de 22 anos mais ou menos, chegou para ele e pediu a ele que o ensinasse a fazer sinfonias, porque sinfonia é uma música muito difícil de se fazer. Aí ele virou-se para o rapaz e disse para ele: você é muito novo, você tem que fazer coisas mais leves, como uma valsa, né? Você ainda não está pronto para aprender uma sinfonia, não, deixa para mais tarde. Aí o rapaz ficou zangado, falou: ué, como você vem dizer para mim, que já tenho 20 e tantos anos, que eu sou novo para aprender a fazer sinfonia, se você fazia sinfonia aos 10 anos? E ele respondeu: mas eu nunca perguntei a ninguém como é que se faz. Então, olha só, a memória, o arquivo dele, né? Isso é que acontece com essas crianças prodígio, que nós ficamos... E as crianças que estão encarnando hoje são capazes de falar coisas para nós que nós ficamos assim: quem falou isso para essa criança? Quem ensinou? Né? Então, cuidemos sim do nosso arquivo espiritual, para que nós possamos voltar cada vez melhores. E não lamentemos as dificuldades que encontramos, né? Porque elas são realmente aquele impulso para nós nos melhorarmos. E eu trouxe, para finalizar, um pensamento que diz o seguinte: na escola você aprende as lições e faz a prova. Com Deus é diferente. Ele lhe coloca nas provas para você aprender as lições. Muita paz para todos nós.